Tá todo mundo convidado, só vai durar 1 minutinho. Se você sentir de fechar os olhos, fecha os olhos. Se não, pode ficar com os olhos abertos, sem problema. Fazendo uma respiração profunda. Sentindo o ar entrando e saindo do corpo. E aí, na base da coluna, vocês vão sentir um fio dourado grande, longo, te conectando nesse momento. No planeta Terra, no momento presente e no seu corpo. E aí, qualquer tipo de medo, ansiedade, vai passar pela sua frente e você deixa seguir o rumo, deixa seguir o flow. Qualquer tipo de pensamento, bom, ruim, porque no momento presente a gente age, a gente se movimenta e a gente faz. Voltando, pode abrir os olhos. Agora sim, a gente está presente para o momento. Podia continuar. Mas sabe que tem um negócio interessante da respiração, né? A respiração, ela libera ela mexe com a química que tem aqui no seu, na coluna cervical, né? E ela libera a química que tem aqui no seu, a água que tem aqui dentro. E ela deixa o cérebro mais acondicionado para receptivo para as coisas. Quando você vai fazer uma oração, por exemplo, foi feito um teste que você aqui aumenta a sua captação de energia aqui. Teste em máquina mesmo de ressonância. Aqui a vibração e a energia que fica aqui é muito maior. É muito louco. E quando você faz sempre, assim... Eu faço todos os dias meditação. Você vai fazer uma aula de, sei lá, de alguma outra coisa, nada a ver, você faz... Eu sempre faço. Chama grounding. Em inglês chama grounding. Em português a gente fala presença, técnica de presença, que é a essência da meditação. Mas daí você vai falar na hora. Vou falar na hora. Vamos lá? Pode começar aí, Lucas. Bora. Vamos dar uma reta. Vamos lá começar com mais um Você em Cena, aqui com o João aqui do meu lado. Ô, Fábio. E hoje você que trouxe a convidada, né? Eu que trouxe a convidada hoje, que é a Mari Novak. Oi. Tá aqui com a gente. Oi, gente. Quem tá em cena então é a Mari. É isso aí. Mari tá aqui com Você em Cena, então... sem mais delongas, vamos falar aqui o que é. Você conheceu a Mari onde? A Mari eu conheci através da Sara. Da Sara. Da Sara, minha noiva, né? Ela tá quase esposa agora já. Então, através da Sara, a gente fez essa conexão. Inclusive, acho que encontramos uma vez, né? A Sara encontrou no Tony Robbins. Sim. Que legal. Você não tava nesse evento do Tony? Foi em 2019. Isso, 2019. Foi antes da já pandemia. Veio começando uma energia boa, né? Um evento bom. Tal. Exatamente. E quem é a Mari? Quem é a Mari? Que ótima pergunta. A Mari é uma co-criadora de sua vida. Eu gosto de me ver, de me enxergar como uma pessoa com 4 partes diferentes. Primeiro, vibracional. Então, tem toda a Mari Novak, Mari Menezes Paulou Novak, né? Para integrar toda a minha linhagem, meu passado. Tem primeiro uma parte vibracional. Então, eu acredito profundamente que cada um de nós carrega uma vibração. E essa vibração é composta dos nossos pensamentos e emoções, que são justamente 2 outras partes, né? Então, a primeira é a vibração, depois o nosso lado emocional, o nosso lado mental e físico. Então, eu gosto muito de me enxergar como manifestadora e criadora da minha própria vida. É assim que eu gosto de me definir. Mas quem que é a Mari de verdade? A Mari quando tinha lá 5 anos. Correndo na... atrás Essa Mari. Pai chamando, a mãe mini chamando. Mari. A Mari era... Da onde veio a Mari? Pai, A mãe, irmãos, onde Vamos nasceu? lá. Essa é a pergunta. Vamos buscar né? a Mari Vamos lá vamos atrás lá. agora. A Mari é uma menina que nasceu em São Paulo, filha do Marco e da Rosana. Tenho 2 irmãos, Rodrigo e Daniel. Nasci em São Paulo. Do lado da minha mãe, a minha família é estoniana. Minha avó veio fugindo da Segunda Guerra de navio em 49. Nossa.
Na verdade, ela é estoniana, depois foi naturalizada alemã e veio fugindo da Segunda Guerra junto com a avó dela de navio. Inclusive, agora a gente está tirando a cidadania alemã. Então, a gente descobriu o navio com a assinatura dela. Muito legal. Tem uma história interessante aí. Muito mas legal. Mas é legal isso, né? Muito, foi muito legal. Eu tô fazendo italiana. Encontrar. Meu filho já fez. Meu Ah, filho já sim? tirou. Eu achei o nome do navio que meu avô chegou. Eu achei muito legal. Caraca, Não é? no- Tudo. Ah. Tem no Museu Você do consegue Imigrantes. encontrar o documento, achei muito legal. Meu irmão caçula que tá liderando esse projeto, ele que O- encontrou pra gente. O Daniel. Daniel é o mais novo. E então eu nasci em São Paulo, né? Mas minha avó veio e encontrou meu avô aqui com 16. Sua avó, mãe da Rosana? Mãe da Rosana, Tá, exatamente, tá bom. lado materno. E encontrou meu avô e criou, ficou no Brasil, nunca mais voltou só de viagem depois, assim, pra ver a mãe e tal, mas nunca mais morou fora do Brasil. O Marco e a da Rosana Meu pai faziam o quê? e a minha mãe se encontraram na igreja. Porque minha mãe é de 60, meu pai é de 62, e naquela época minha avó tinha o grupo da igreja de jovens e tal, e meu pai e minha mãe, os dois, moravam no mesmo bairro aqui em São Paulo, na Zona Sul. E aí se encontraram nessa Seu pai caminhada. faz o quê? Qual é a profissão? Meu pai fez matemática de profissão, mas ele depois seguiu um caminho. Meu pai é comercial. Meu pai é Sim. aquele comercial Comercial. raiz, que trabalhou com TI muitos anos, agora mudou um pouquinho o foco. E minha mãe é professora. Então, na minha, assim, criação, eu tive os dois lados. Assim, meu pai sempre foi o autoritário da força, de trazer a demanda para a família, e a minha mãe foi o lado do flow, do feminino, do aprendizado. Então a gente cresceu muito nesse ambiente, assim, embora eu tenha uma diferença de idade grande para os meus irmãos. Eu tenho 36 anos, o Rô, que é o do meio, tem 31, e o Dani tem 24. Então você é mais velha. Eu sou mais velha, exatamente. Mas a irmã mais velha carrega uma energia, né? O primeiro filho, nem né? me diga. Sim, na verdade eu aprendi muito. Agora eu tô no momento mais de estudar toda essa parte de sistema familiar e tal para compreender, mas com certeza, assim, eu acho que eu assumi papéis muito diferentes dentro da minha família, muito por causa dos meus irmãos, mas que me ajudou muito a me desenvolver, assim, Daí me expandir. virou Mário Novak. Daí Conta a história do diretor ali. Sim, Do Edgar. o Tá diretor dirigindo que está tudo aqui nos o assistindo. Edgar. É o Ed. Apresenta o... Com 21 anos, eu comecei a trabalhar na Motorola. Eu fiz administração de formação. E aí, pela muita influência do meu pai por ser comercial, eu também comecei a procurar empregos nesse sentido. E aí entrei na Motorola, na área comercial, e o Ed já trabalhava na Motorola também naquela ali época. Na Chedi de Jafé, na Zona Sul aqui. Eu fui no escritório da Motorola, entrevistei o presidente lá, ali perto da Funchal. Exato. Que é Funchal e Vila Olímpia, né? Na nossa época ainda não existia nem o Shopping JK, nem o Shopping Vila Olímpia. Há 15 anos atrás. Daqui 3 meses a gente vai fazer 15 anos juntos. Ó. Então... Pegou no berçário, né? Tava lá. Sobrenome Novak tá ali. O Ed tinha 24 na época, eu tinha 21 e 15 Legal. anos juntos já, sim. Mas você na infância, você era mais assim, mais moleca de rua ou você era mais menininha mesmo e tal? Como que era você na infância? Eu só tenho primos homens do lado da minha mãe. Então, os meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. Então, depois disso, eu acabei Igual naturalmente minha filha. convivendo mais com o lado da minha mãe. E eu só tenho primos meninos. Como minha avó veio fugindo da guerra, não tinha ninguém acima da minha avó. Então, minha avó era matriarca, com 3 filhas, e aí começaram a nascer os filhos. Então, o nosso núcleo familiar do meu lado materno era isso. Eram 10. É bem fácil de fazer o Natal do lado da minha mãe. Não são tantas... Hoje em dia tem mais namorada e tal, tá todo mundo mais crescido. Mas tinha pouca gente, né? Então, eu convivia muito com os meus primos, a gente morava no mesmo condomínio, minha avó morava no apartamento, minha tia em outro, minha mãe em outro. Então eu convivi muito com essa energia masculina de fazer, de brincar, de correr. Então eu sempre fui mais moleca. Mas é engraçado. Nesse sentido. Você tinha aqui a matriarca uma energia feminina e o masculino com... É que a minha avó já faleceu, a minha avó era uma powerhouse total, assim, era uma mulher muito da força, do agir, do fazer.
Então, eu acho que também por isso, assim, ela liderou dessa forma. Por ser uma família alemã e por ela ter experienciado a guerra, a gente tinha a gente carrega, todo mundo na família, e eu especialmente tenho um respeito muito grande pela minha avó. Inclusive, no nosso casamento, a gente fez uma homenagem para ela, fez um discurso para ela. A gente carrega muito o valor do trabalho. Então, na definição da minha família, isso eu tenho mudado muito com a minha definição, que eu comecei o que é Mari, muito por isso, a gente mudou, eu tenho mudado cada vez mais, mas a minha base foi do fazer. Então, o trabalho você tem que colocar a cara. Você começa a fazer, e aí você dá um jeito de resolver. Se joga, exatamente. E aí eu passei por uma série de situações no trabalho que me levaram para um burnout, onde eu não conseguia mais me identificar plenamente 100% com esse valor. Então eu comecei a transformar muito ao meu modo, muito também por influência do meu casamento. O Wide tem uma outra visão, a gente começou a construir a nossa família. Sim. E aí nessa construção a gente começou a mudar até esse os ponto valores. Acho que é bem conveniente até falar mais, né, para as pessoas. Explorar mais. O burnout foi em que nível, assim, e como que vocês hoje identificam, como é que você entrou nisso? Claro. Porque assim, ó, nós identificamos aqui uma pessoa estruturada de família, bem casada, bem instruída de pai e mãe, tem todo, uma né, estrutura boa. Estrutura boa. Aí uma empresa boa, né, que vocês se conheceram então, e trilharam ali, e entrou no burnout. Sim. Identifica como que você chegou nisso. Eu sempre tive um drive de crescimento muito grande na minha carreira. Eu brincava assim, com 21 anos, quando a gente se conheceu, eu brincava, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não ia parar de trabalhar, porque eu queria virar CEO de empresa. Então eu tinha um drive muito carreirista, corporativo e tal. E aí isso me levou a ter grandes objetivos, como um dos meus principais objetivos era me tornar gerente comercial de produto, que é a minha base, desenvolvimento de produto, antes dos 30 anos. Então, isso me gerou uma pressão de fazer muito grande. Uma aceleração. Aceleração muito grande. E aí, quando eu conquistei com 29 anos e meio, né, que você chega naquele objetivo, que você começa a olhar o processo, eu percebi todas as consequências no meu corpo. Então, eu tinha arritmia cardíaca, dermatite por estresse, dermatite atópica, que é uma coceira quando eu ficava muito estressada, ansiedade no nível máximo, começaram... Na verdade, os sinais foram aparecendo... O corpo reflete, né? Reflete, mas eu acho que eu tinha um drive tão grande de eu vou fazer, que eu... eu fiquei um pouco... Nem culpava, não era nada. E era muito assim, é normal. É uma coceirinha, estresse um negocinho normal. que deu. Né? Porque a gente acaba carregando muito essa definição de trabalho, que dá trabalho, então estar estressado é o normal. E eu cutuquei isso porque hoje é muito comum, ainda mais depois da pandemia, esse período aí que pandemia, todo mundo perdia alguém, já ficava aquela coisa, né? Não aguentava mais perder ninguém. E aí, muito o meu drive de querer ser mentora para minha própria equipe, porque no momento que eu me tornei gestora, que eu atingi, que eu entrei num cargo de gerente, você tem pessoas para gerenciar. Sim. E aí eu comecei a perceber, tá bom, como é que eu vou ajudar as pessoas a crescerem na carreira delas se eu tô nesse estado? Né? Se eu tô num estado emocional ruim, se eu tô ansiosa, se eu tô tensa, né? Eu não posso... Eu comecei a buscar esse significado de tirar o trabalho e colocar o propósito do porquê que eu estava perseguindo aquele objetivo. E aí eu comecei a entrar no mundo do autoconhecimento. Foi aí que entrou a meditação. Exatamente, foi o burnout, foi ter chegado num extremo assim tão pesado. E aí não é que aconteceu uma situação de naquele momento, não. Foi a composição realmente dos dias, a junção dos dias. E começa a falar com propriedade, né? Não é que fez um curso, não, ela passou pelo processo. Eu passei por isso. Tudo que eu ensino para as minhas mentoradas hoje, eu passei. Tudo. E falar nisso, você passou também por um negócio pesado. Você estava falando de doença na família, né? Sim, eu passei por 2 situações mais pesadas de doença. Com 9 anos, eu tive um tumor na glândula pineal, um tumor benigno na cabeça, no cérebro. Eu achei absurdo isso, né? Porque a pineal é bem aqui, né? Eu tive 148 pontos atrás da cabeça. Foram mais ou menos 12 horas de cirurgia. 5 médicos, um médico para abrir, um médico para chegar no ponto, o cirurgião principal que entrou só para tirar o tumor,
E aí depois pra fechar toda... E aí eu tenho aqui na frente onde eles colocaram o catéter, enfim. E eu tenho a cicatriz até hoje, não nasce cabelo, mas por causa do cabelão. Não dá pra ver. Explica um pouquinho pro pessoal o que é a pineal e a importância dela. Não só física, como também sim, e aí vou até te pedir para me ajudar, tá, Flávio? Tá. Mas a glândula pineal é um dos pontos de conexão energética que a gente tem, né? Então, quem medita, quando você fala, eu vou abrir o meu terceiro olho, vou abrir a minha intuição, biologicamente, no nosso corpo, a gente identifica esse ponto como a glândula pineal. Inclusive, né? ela tem um formato que é aquele olho de Ra, né? Que o pessoal fala, né? O olho, ele é o formato da pineal. E eles, como que eles sabiam, né? Porque eles não mexiam com isso, né? E a pineal ela também tem a função do sono, né? De controlar toda a parte de sono, de qualidade etc. das pessoas. Então, assim, além de ser essa conexão com o eu superior, que é com Deus, né? Que eles chamam, em muitos lugares, chamam a pineal de a célula de Deus, né? A chave de Deus dentro a conexão, de você. né? A conexão. E eu sinto que eu gosto de ver todos os desafios que eu passei, inclusive os de saúde, como um momento de expansão. Como que eu posso crescer? Qual é a versão que eu tive que me tornar para passar por aquele desafio? E aí eu creio que eu, olhando para isso hoje, para toda a questão da pineal, de ter passado pela cirurgia, o trauma na família foi muito grande, foi toda uma situação que, né, mobilizou não só a mim, porque para mim, na verdade, o processo de cura foi muito depois. Porque eu entrei eu não queria nem falar sobre a cirurgia depois, então eu fiquei anos com tensão de você espirrar, será que eu tenho alguma coisa? Será que vai acontecer alguma coisa? Com gatilhos e tal, mas eu fui começar a identificar isso quando eu entrei no burnout. Porque daí a situação de burnout, que era também uma situação de saúde, me fez olhar para isso. E aí eu comecei a perceber como os ciclos acabam sempre se fechando, se complementando. Então eu comecei a olhar isso num processo muito de cura e buscar uma expansão. Olhar para a questão da cirurgia como o aumento da minha própria intuição. Como a Mariana pode ser mais abundante, olhar com mais abundância, com mais prosperidade por ter passado por uma situação de saúde. Precisava ter passado por aquilo. Para olhar, exatamente. Porque quando a gente tem um drive de, eu quero ganhar tanto, eu quero ter um relacionamento X, eu quero ter um corpo Y, na hora que você não tem saúde, o resto todo fica muito menor. Né? Então eu comecei a olhar para isso e falar, ótimo, então o meu corpo saudável... O que mais eu quero construir a partir desse ponto de saúde? Muitas pessoas repetem o ciclo, né? De esperar chegar num ponto e numa idade para começar a pensar numa qualidade de vida para não chegar. Né? Só que já chegou, né? Mas tem muita coisa que é inconsciente, né, João? Eu tenho uma mentora que ela fala assim, o mundo é povoado por crianças traumatizadas de 7 anos. Sim. Porque como a gente constrói, né? A nossa mente subconsciente é construída na nossa infância, onde a gente não tem plena, né? A nossa faculdade de consciência, de pensamento crítico ainda não está 100% moldada. Olha, eu vi muito isso, né? Eu comecei a fazer aquele trabalho voluntário, tal, num curso de imersão, né? Aqueles que ficam no hotel fazenda, 3 dias, tal, em 98, né? E eu fiquei uns 10 anos. Bom tempo. Em 2000, inclusive, o Augusto Cury, na época, nem era tão famoso, ele fazia parte dos treinadores, né? Que legal. Que legal. Eu cheguei a trabalhar como staff. Como staff no que a esposa dele, a Marlene, fez. Ele não passou pelo treinamento, né? Ele já chegou e já era escritor e tal. Mas a Marlene fez. Que top. E uns fatos assim, super interessantes do processo dela lá. Mas assim, e lá falava, quase todas as dinâmicas têm a ver com a infância. E lá você vê que 80, 100 pessoas, ferida, você vê tantos Freud, exemplos da criança ferida. A criança ferida do Freud. E a criança maravilha totalmente apagada por um processo de vida errada, né? A questão dos bloqueios, né? Porque o que é verdade? Verdade é tudo aquilo que você resolveu acreditar, né? Exato. Então você vê um pai falando que, né, uma coisa muito grave que eu vejo os pais falando, você é burro. Fala sem querer, às vezes, né? A criança. Não, está louco. A criança vai acreditar que é burra mesmo, vai dar bloqueio de aprendizado. Você não teve professor de matemática? Olha, presta atenção que é muito difícil isso. Pronto, já é difícil. Já matou. É verdade. É que aí a gente também tem que ter, no momento que tá no inconsciente ou no subconsciente, que você joga pra consciência, que é, por exemplo, o que a terapia faz, você começa a perceber o ciclo. E daí é total responsabilidade sua, independente da forma como seus pais
te criaram de olhar para aquilo, Sim. né? Então, uma vez consciente, aquele ciclo é seu e aí você tem que trabalhar para... O excesso de comunicação que tem hoje, essa facilidade de... Tem um lado bom, lógico. Nós estamos aqui produzindo conteúdo bacana no intuito de as pessoas se sentir melhor, igual que assistir uma pílula, ou que assistir uma hora. Sim. E isso, graças a Deus, tem muita gente produzindo coisa boa. É melhor que jogue coisa boa, né? Reverbera coisa suja, boa. Joga água limpa. Mas você acha que o excesso também de informação e desordenada, porque hoje tem, né? Muita. Ajuda também? Eu acho que a gente A precisa... desinformação quase, né? Às vezes muita coisa e coisa... O que eu acho? Quando você está num processo mais consciente, deliberado, para criar os resultados da sua vida, que eu chamo de manifestar os resultados da sua vida, você começa a prestar atenção e focar nas coisas que realmente te fazem a diferença, que é olhar os seus pensamentos, suas emoções, suas ações. Claro que o meio externo te influencia o tempo todo. Né? Mas como uma pessoa que cria a sua vida, você tem que olhar e falar aquilo, eu quero essa influência ou não? Eu quero estar perto dessa pessoa ou não? Eu quero ler nesse site, acompanhar esse Instagram ou não? E aí você vai fazendo esse filtro para entender como que... Porque o meio externo, a gente brinca, a máxima de autoconhecimento, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E aí também serve para tudo hoje em dia, né? Todos os Instagrams, todas as pessoas que você conversa e tudo mais. Tem isso. Aqui a gente ouve bastante, né? Aqui no Pocket a gente tem... Esse é o nosso produto, mas tem 30 e poucos outros produtos que a gente só ouve. Né? A gente só presta serviço de locação do espaço. E a gente ouve muita coisa. Né? Então, de todos os meios, né? Médicos, psicólogos, psiquiatra, engenheiro, arquiteto, e de tudo. A gente ouve bastante, e aí eu queria ver a sua opinião, quando esse excesso de influência chega na Mari, você tem um filtro bem apurado. Chega no Flávio, você estuda isso, você estuda comportamento. E isso é fácil entender que você vai apurar o que é certo e o que é errado, que te faz ir para cá ou te repensar alguma coisa, e é muito automático isso. Eu já ouvi muito e eu achei interessante, porque você acaba esquecendo de algumas coisas, né? Fala, eu não tinha pensado nisso. Exato. Mas essa mesma informação de monte, todo cutelado, essa chuva de opiniões, principalmente, donos da verdade, tem de monte. E quando cai na cabeça, sei lá, o professor de física, de educação física, o cara é sensacional, só que ele está focado muito no corpo, no exercício, tal. Eu chutei educação física, mas qualquer outra área. Quando ele chega algumas informações de relacionamento para ele, não é tão apurado como quem estuda o ser humano, né? Mas às vezes não impacta, porque eu já vi o pessoal trazer muitos exemplos de impacto, de a pessoa querer transformar a vida dela, ouviu, não, eu preciso rever, sai fora da família, ou muda de profissão desordenadamente. Porque pegou coisas pinçadas. Pegou pinçadas de uns donos da verdade, que isso influenciou na decisão não tem o fundamento da Mari. Importante da vida dele. Ele desclassificou coisas importantes, porque ele não estava preparado para receber aquilo lá, e ele começou a achar aquilo como verdade, e às vezes detona uma família, detona um trabalho, o cara perde a sociedade, porque ele começou a achar que a vida nossa é Disney, a vida é daquele jeito, e eu preciso, pra que isso? E começa a cortar laços que não deveria ter cortado. Por isso que eu amo mentoria, e amo dar mentoria, e amo ter mentoras. Porque na mentoria você tem o direcionamento e a orientação. Porque no final das contas é isso que vai fazer a diferença. Não é a técnica. A técnica, claro, às vezes tem a ferramenta para ser mais produtivo, para ter mais resultado. Mas no final das contas, se você pinça a técnica e fala, não, vou mudar tudo, vou fazer tudo diferente, você não tem a base da orientação e do direcionamento, e você acaba se perdendo. Por quê? Porque para construir um resultado diferente, você tem que efetivamente ser uma nova versão sua. E você não vai ser uma nova versão só fazendo uma coisa... É uma ilusão que pegando uma pá, dica. Né? Você não faz isso pegando uma dica, você faz isso numa jornada. Por mais que a gente não goste do processo, né? Eu quero ter o resultado instantâneo, eu quero ter... Exatamente. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de camadas. A jornada do herói, né? A gente fala de camadas. É uma jornada do herói, assim, mesmo que tipo Jesus, né? Ele foi passar pelo deserto, né? Ficou lá um tempo, foi desafiado para poder chegar em algum lugar.
Mari, antes de a gente entrar na mentoria, eu queria fazer uma pergunta meio pesada. Posso, João? Pesa, vai. Pesada. Olha lá. Medo. Já cria um clima, né, claro. A pergunta não foi validada. Tava no script. Né? Então a gente falou muito de pai e mãe, né? Uhum. E óbvio que dentro de pai e mãe tem algumas coisas chaves que são importantes. Gratidão e perdão. Total. Pra quem você tá devendo perdão? Ou não tá? Pra quem eu estou devendo perdão? Eu tô num processo de perdão com meu pai, recentemente. Sabe que veio isso na minha cabeça? De me reaproximar com meu pai. Por ter tido toda a questão deles terem se divorciado, a gente se distanciou naturalmente. Por questões do divórcio, você acaba entrando em searas financeiras que não necessariamente são confortáveis. Sim. Ainda mais quando você é adolescente ou nova, você não consegue, você não tá maduro o suficiente para absorver aquela situação. Então eu tô nesse processo de perdão com meu pai e entendimento da minha mãe, né? Eu tô tomando muito os dois lados, né? Entendendo muito os dois lados. Né? Claro, naturalmente eu convivi com... Os dois são vivos, graças a Deus. Tempo pra isso. Falei isso ontem pro meu marido. Que as pessoas que estão ouvindo pensem nisso. Mas dá pra você perdoar seu pai e sua mãe, sim, mesmo você tenha perdido. Né? Mas que bom que você abra, que pense, que retome, que abrace, que cuide, ainda vivos. Total, João, total. E eu realmente me sinto muito feliz de ter essa oportunidade de poder compartilhar esse momento com meu pai, com os meus irmãos, e poder trazer um novo significado para tudo que aconteceu, né? Um ressignificado. E aí depois eu acho que perdão comigo mesma. Porque eu me sinto muito... Acho que quando a gente começa... Né? Exatamente. A gente começa a avaliar e falar... Na hora que você tira a culpa dos outros e começa a perdoar os outros, o que resta? A gente mesmo, né? Então eu comecei a olhar, podia ter feito isso diferente, isso e aquilo. Então também uma busca desse auto-perdão e entendimento, que a gente sempre faz o melhor que a gente pode fazer naquela situação. E a gratidão? Né? Total. E aí, até trazendo a segunda, que a gente acabou não falando, mas a segunda situação de saúde, né? A primeira foi a minha própria, a segunda foi do meu marido, quando ele teve leucemia com 27 anos e a gente já estava junto. E ele me ensinou muito sobre gratidão. Foi ano passado, então, né? Porque tá com... Tá novo. Agora melhorei. Tem 10 anos da última quimio. A gente comemora muito esse ano, na verdade, que ele fez 40 anos. E 10 anos da última quimio. Então, ele me ensinou muito de gratidão. Muito. De olhar e falar que bom que a gente passou por isso. E que a gente tá aqui para contar a história. E que a gente pode trazer como exemplo... para outras pessoas e ajudar outras pessoas que não necessariamente passaram por uma situação tão extrema, mas como que você olha o desafio e se mostra grato por aquilo, justamente porque você está crescendo, se expandindo em cima daquela situação. Eu comentei a questão deles estarem vivos, né? Que é importante. Vai fazer agora, ano que vem, 10 anos que meu pai morreu. Meu pai já fez 17. Morreu de depressão. Nossa. Uma coisa que nós estamos falando aqui, uma coisa que eu estava estudando, uma coisa que eu fazia. Na época era um negócio de frescura. Nossa, tá frescura. Não, mas na época, né? A gente às vezes não acredita o potencial daquilo. Foi um cara maravilhoso, superintendente de uma multinacional, inteligentíssimo. Destruiu ele. Quando ele aposentou, ele perdeu totalmente a identidade dele, né? Porque ele era funcionário da multinacional. Ele não era a identidade dele, ele era aquilo lá. Né? Ele era a função. E aí, fez rapaz repensar, porque Sim. um cara com 69 anos, inteligentíssimo, perder toda a graça da vida porque saiu da empresa. Putz. Eu não tenho ainda, depois de 9 anos, maturidade para conversar de tudo do fim dele. Não consigo. Pega pesado. Não consigo. Porque você não acredita que vai chegar nesse ponto. E não é suave, vamos lá. E ajudando, que ama, mas às vezes você não fala com medo de potencializar. Às vezes você não fala um obrigado mais forte, um abraço mais forte, porque eu não tinha esse hábito. Não recebia, família não sei. Carinhosíssima, mas meu pai tinha aquele negócio antigo, que abraçar era meio... Eu fazia os cursos de imersão, chegava em casa, eu queria abraçar todo mundo, né? Terapia do abraço, né? A dificuldade dos antigos de fazer isso, de dar um beijo. Eu fiz isso meio forçadamente, porque eu aprendi nos cursos de neurolinguística, de PNL, mas eu via que era uma dificuldade
no finalzinho eu consegui dar alguns abraços, mas o medo de falar obrigado, pai, por ter feito isso, e ele achar que eu tô despedindo dele porque ele já tava querendo morrer, eu vou falar obrigado, ele fala, não, tô indo Então, se eu mesmo. der obrigado, eu tô dando Você encerramento. entendeu? Que doido. E aí mas vai mesmo, cai mesmo. É entendeu? muito louco isso E aí do você fala, abraço, né? Porque o abraço tem uma quantos parada... beijos eu fiquei... E dei poucos, Que doido. entendeu? Então, eu falei, esquece. A gente precisa fazer um outro, Maria. A gente põe ele em cena, daí a gente É faz isso, o João. Eu e a ia gente pegar fala no sobre ia pegar no emocional, vou deixar ele quietinho lá, que hoje é sobre você. Mas é só para que Mas- isso sirva de exemplo. Eu acho que exemplos reais, seu marido, do seu pai, exemplo, ainda dá tempo, ela tá viva, ele tá vivo. Isso é sair muito daqui, legal, almoçar Mário. junto, num domingo ir lá e falar eu te amo. Na psicologia, Total. fala pra você não interferir no mapa, né? Mas eu sou meio estilo o Tony Robbins, que ele interfere no mapa. O coach, o mentor interfere no mapa. Ele fala assim, ó, liga agora pra essa pessoa. Daí quem é psicólogo, desculpa os psicólogos, vão falar assim, não faça isso, você não pode interferir no mapa, né? Que eles falam mapa. Falando, tô nem aí com o mapa, vou interferir. Então, vou ligar. Mas tem que fazer isso, tem que fazer ação imediata, né? Afinal, o sistema só existe porque tem pessoas que estão agindo de uma certa forma. Então, se você muda a sua ação, você muda o sistema. Sim. Que é muito comentário que eu ia fazer pra você, João. Olhando todo o seu movimento de hoje, por exemplo, que você estava contando pra gente antes, tudo que você tá fazendo que foi impactado por toda essa situação com seu pai. Então, talvez você não tenha tido um momento pra agradecer, mas o seu movimento hoje também é um ato de gratidão. Verdade, Não, verdade. e muita Gera uma coisa. energia, né? Eu me pego com muitas coisas que vieram do relacionamento e até dos problemas. Sim, é. Meu pai nunca viajou, cara. Nunca viajou? Não. Só ficava... Caterpillar, sábado Caterpillar. Uma super empresa, né? Você comentou. 42 anos numa multinacional Caterpillar e Deu a sua vida história mesmo. de chegar a ser. E meu pai sem faculdade chegou a ser superintendente da Deu a vida multinacional. mesmo. Deu a vida pra A ele. gente até brincava que ele tinha o sangue amarelo. Que a máquina Caterpillar é amarela. Com as botas Ele Caterpillar. sabia número de peça, entendeu? E eu trabalhei 6 anos, eu entrei no Senai com 14 anos e fui pra Caterpillar, entendeu? Meu irmão entrou Claro. pra Caterpillar. Que Que eu doido. tenho foto com 1 ano de idade em cima de um pneu de trator da Caterpillar, entendeu? Que doideira. Então nossa vida foi baseada nisso. Olha como é importante, Claro. né? 98% O que eu faço dos hoje? bloqueios são... Viajo pro mundo inteiro. Que louco, você faz ao contrário. Você faz o E que ele não fez isso. Eu falo, meu pai não saiu daqui, meu pai não Processo de conheceu. cura. Meu pai não conheceu o Nordeste. Não. Você entendeu? Então o que eu faço hoje? Quando a gente olha para a linhagem, num ponto de vista de antepassados, é como se você tivesse curado o fato de você agir diferente e se sentir bem fazendo isso. Você tá curando ele. Você tá curando a sua linhagem. Sim. Que doido. É. Energeticamente, O meu filho faz o você quê? cura a sua linhagem. O meu filho. Já Viaja, conheceu ele 30 mora países fora. e mora fora. Não é nem viagem, ele mora Claro, fora. claro. Mas, Imagine o que o filho dele não vai fazer. Que doido. Não tinha pensado. e olha só que aí, para Agora fechar o foi- meu pensamento, para fechar É o meu isso. pensamento disso tudo, o ponto de partida, talvez, das pessoas não chegarem a essa storytelling pequeno que eu fiz um recorte aqui, é o trabalho que você faz. Não. E fala um pouco dessa O mentoria. que faltou para ele? Um Ah. relaxamento. É. Início de tudo. Exato, antes de puxar pela mentoria, Flávio, eu acho que assim, pra mim, o meu começo de autoconhecimento foi a meditação. E eu realmente acredito, olhando hoje todas as ferramentas que a gente tem, tudo que a gente pode fazer, a meditação é uma grande porta. Por quê? Porque é onde te traz a presença. É onde te traz o momento Tira o ruído. presente. Tira o Na ruído. verdade, aumenta o ruído. Aumenta o No ruído? começo vai aumentar o ruído. Sabe Ah, por porque quê, você Flávio? fica do silêncio. Imagina que você tá aqui nas suas crenças, tá agindo, e você olha para um resultado e fala, não quero mais viver esse resultado. Ok. Então você precisa estar presente para suas sabotagens, para suas procrastinações, para começar a agir diferente. Qual a melhor E é ferramenta para importante fazer cutucar, isso? É isso. É a meditação. Tem muitas mentoradas minhas que começam a meditar e falam, Mari, não tá dando certo a meditação. Você falou que eu ia ficar mais calma, que ia me ajudar, ia me trazer presença, e eu tô mais mais ansiosa, louca. mais tensa. Claro, porque antes você nem percebia a ansiedade que você tava. Por quê? Porque era o normal. Porque o estresse é o Olha normal. que a corte ansiedade é normal. maravilhoso. Ponto. Já Corta. deixa aí. Olha que olha. O storytelling que eu contei aqui, para até ilustrar, e você também contou o seu storytelling, e o trabalho que ela faz, então isso, se você fechar um ciclo, mostra que a Caterpillar deveria dar, ao invés de 30 cursos para a pessoa ser um engenheiro melhor, dá 28 e 2 de Assim, relaxamento. Exatamente.
Né? Talvez se preocupar. Não, estou dando exemplo que é uma empresa maravilhosa. Deu a vida e a minha família inteira viveu de Caterpillar. Sim. Eu aprendi. Eu lavava peça, mas tudo bem. Eu fiz só com 15 anos. Que é cenário. Mas assim, talvez as empresas tenham que olhar para o trabalho de relaxamento, certeza, né? De meditação, de autoconhecimento, para que dar cursos de inglês técnico e não sei o que, para ser somente a expertise, mas não aumenta ser funcionários melhores para fazer mais tratores, talvez precisa ter do meio também cuidar de gente. É importante isso, cuidar mais do que o QI, né? Porque o QI, muitas empresas, quero um cara com QI alto, mas se esse cara que tem o QI que é baixo, que é o coeficiente emocional, ele não serve. Você pegar um cara que é top demais, sabe? Steve Jobs, QI altíssimo, que é basicamente zero. Então... No Você Ensina a gente fala que a fase básica, a frase para começar o treinamento, a gente não trabalha com câmeras, a gente trabalha com gente. É verdade. Você pode ter a melhor câmera, 8K ali, se o cara estiver emocionalmente destruído aqui, vai ficar horrível. Exato. A imagem vai ficar distorcida. E quando uma pessoa está no trabalho, ela tá só num ambiente dela. É a mesma pessoa. Se ela tá com um relacionamento ruim e ela vai pro trabalho, ela não tá emocionalmente bem, como que ela vai trabalhar bem? Por mais que ela tenha todas as ferramentas, por mais que ela tenha o curso técnico, ela vai entrar lá pra fazer o curso, mas ela não tá motivada pra fazer aquilo, não tá inspirada. Por quê? Porque ela tá com problemas em casa, por exemplo. Então, olhar as outras esferas de mentalidade emocional é muito importante. Até quando a gente olha isso num ponto de vista de energia masculina e feminina, também existe uma diferença. Né? Então, os homens que são à frente da ação, de fazer, de competir, de querer trazer resultado, têm uma forma de pensar. As mulheres têm outra forma de pensar. Quando a gente olha para o cérebro feminino, é tudo intercalado. Né? Por que a gente consegue ser multitask? Por que a gente consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo e não se perder no meio do caminho? Para o homem é muito mais compartimento. A gente está fazendo isso, depois a gente faz isso. Né? Quem nunca... Né? Mulheres que estão aqui acompanhando vão entender isso. Você briga com seu marido sobre... você chegou do trabalho mal. E aí você chega em casa e acaba descontando no seu marido. Ele fala, mas eu não fiz nada para você. Você está lá no seu trabalho, é uma questão do seu chefe. Por quê? Para ele, são coisas... diferentes. Separadas. O que você está em casa, você está em casa, no trabalho é outra coisa. Para a mulher, não. A mulher vive um flow. A mulher é muito cíclica, vivendo num flow. Então, o que ela tá no trabalho, ela carrega com muito mais facilidade para casa. Por quê? Porque ela numa integração de ambientes. O homem não trabalha assim, o homem não pensa assim. O homem tem uma divisão. O João tá aqui, daí o João vai para casa, e daí o João... Vocês conseguem dividir muito mais. Por isso que quando vocês olham para uma situação, vocês conseguem agir de uma forma mais prática. Nós não, nós temos uma carga emocional, porque a gente olha num cenário muito maior. E a gente estava falando sobre equilibrar, né? Um homem intuitivo age de uma forma muito diferente de uma mulher intuitiva. Por quê? Porque é o jeito de se comportar, o jeito de agir. A mulher cria, o homem tem o instinto da proteção. Então, são duas searas muito diferentes que se complementam. Eu tenho que aproveitar esse gancho aí. Aproveite. Hoje existe até, de novo, aqui nessa mesa... Aproveite que tá interessantíssimo aqui, então eu tô aqui hoje empolgado. Existe muito o embate entre homens e mulheres, o feminismo, masculino. É o mimimi de, né, tamanho do mundo de competição. Isso é ruim, não é? É bem ruim, né? Porque... Eu vejo com uma tristeza isso. Quando a gente olha de um ponto de vista de universo, vibração, a gente vive num universo de abundância. Vamos pensar pelo oxigênio. Você não fica preocupado em respirar e falar, putz, acho que tá acabando o ar. Imagina. Né? Em nenhum momento. Você olha quantas árvores, olha quantos pássaros, olha quanto de natureza, né? A abundância do universo é infinita, o tamanho do universo, a quantidade de bilhões de estrelas. Quando a gente traz isso para uma situação cotidiana, é totalmente o inverso, né? A gente acaba se limitando, acaba pensando que os recursos são escassos, a nossa mente age muito contra a gente, porque a gente entra numa reação de ego, ele não pode ser melhor do que eu, porque se não tiver espaço, porque como que eu vou fazer? Ele vai roubar de mim. Então a gente acaba, como a gente tá co-criando o tempo todo juntos, manifestando a realidade juntos, a gente acaba misturando muito as coisas. Então, mas você disse diferenças aí, quando você
identifica e respeita as diferenças é tão É maravilhoso. tão mais maravilhoso, sim. O que a gente ouve de conteúdos, às vezes, inclusive na TV, eu dirigi um programa que era bem feminista, assim, e tudo bem, eu era diretor, eu nunca interferi em assunto. Você tem que ser tem que ser neutro, Não né? dá. Né? E mesmo porque é uma emissora que eu Aberta, não teria respaldo para brigar, então eu fico quieto e dirijo tecnicamente para a coisa acontecer. Não saindo fora da lei, eu tô lá. Se eu for da lei, eu falo, opa! Botão vermelho. Dentro da lei pode cada um emitir sua opinião. Mas o mundo tem uma turminha muito forte, desagregando as coisas. Desagregando. Jogando detonando uma família, assim, um pensamento totalmente, meu Deus, como é que não, frases pesadas. Homem não presta. Mas, se você falar assim, se eu pudesse falar assim, parou, né, se fosse ao vivo, né? Para. Todos. Seu pai, seu irmão, todos, eu. E o quanto isso é um ciclo que aquela pessoa já vive? Porque ela todas tá as nossas transferindo, opiniões Será que não vêm é? dos nossos Isso, ciclos. Né? Só que pode ser que essa pessoa esteja emitindo essa opinião num ponto inconsciente. Não, em um lugar de formador de opinião. De formador de opinião que vira exemplo para os outros, mas não necessariamente ela. Por isso que é muito importante tá machucada, que a gente entenda de onde a gente está buscando os conhecimentos. Quem que eu estou seguindo? Eu vou seguir esse passo, essa pessoa tem o resultado que eu quero, mas qual é o valor que eu quero trazer também? O que é importante para mim? Para que você não saia da sua essência, da sua identidade. Porque senão a gente acaba reproduzindo. Ontem veio aqui uma reunião, tem um projeto que está vindo para cá, que já existe em outro lugar, ela quer reformular tudo, quer mudar o nome. Exatamente, ela falou, eu não quero mais ser a bandeira, que eu não era, mas o nome do projeto parece muito feminismo, muito... Eu não quero, eu quero falar de ser humano. Nossa, claro. Que bom, né? Que bom, né? Todo mundo integrado, na mesma importância, com as suas diferenças. Porque tem essa importância, né? Você vê o quanto a falta, de repente, do seu pai causou isso aí. Óbvio que tudo assim, né? Aquele Romanos 8:28, né? Tudo coopera, né? Por bem. Mas, assim, o quanto isso não impactou pra você? Claro, da mesma forma, o quanto a sua mãe, se tivesse faltado, o que impactaria também. Com certeza. Os dois são equilíbrios. E olha, uma mentora, né, reconhecida, ter essa consciência, ela vai reproduzir pessoas com a mesma consciência. E vai ajustar também aquelas que estão com... Então, eu imagino que tem mentoras também do outro lado que levam uma bandeira que vai colocando na cabeça de outro, vai disseminando algo e esse é outro grande benefício da mentoria, não só da minha, mas uma mentoria bem estruturada é uma mentoria que te traz uma base de conhecimento para você poder agir, te traz a orientação e direcionamento, mas não te determina um caminho de tipo, você tem que ir por aqui. Segue aqui. Eu tenho um conceito que eu chamo, porque eu adoro o universo, adoro todas essas vibes e tal, então eu gosto de chamar de via cósmica. Por que via? Vibração, intuição e ação inspirada. VIA. Então, legal. É uma questão de você iluminar as possibilidades, os caminhos, mas a intuição é de cada uma de nós. De cada um de nós. Então, a pessoa age de forma inspirada com o quê? Com o resultado que ela quer, de acordo com a essência dela, do que é importante para ela. E você vai impulsionando o autoconhecimento para ela, que é aquele negócio, né? Nossa vida é uma ilha. Quanto mais você conhece, mais vem desconhecidos, vai aumentando. É uma frase que exato, fala, né? Exato. Eu só sei que nada sei, né? Então, não quer dizer que você não sabe nada, é que eu não sei tudo sobre o que eu Porque a mentoria é meio um pouco isso, né? Impulsionar a pessoa a evoluir também no seu conhecimento, né? É conseguir tirar a pessoa da zona familiar, da segurança, porque aquela segurança trouxe os resultados que ela tem. Então, se você continuar naquela zona, você continua tendo os mesmos resultados. O time que tá ganhando, né, não se mexe. Exato. Se você tem os resultados que você quer, continua fazendo as coisas que você está fazendo, né? Agora, se você quer atingir novos patamares do que for, financeiro, carreira, relacionamento, corpo, saúde, você tem que ir para a zona do desconhecido. E aí, na zona do desconhecido, é onde tem muita gente que acaba se perdendo. Por quê? Você se sente insegura. Sim. Você acaba procrastinando, porque muitas vezes a gente fala de intuição. Minha intuição me mandou ir por esse caminho, então vai ser um mar de rosas, vai ser tudo maravilhoso. Não vai. Só que no momento que não for, você precisa estar nesse estado de presença que a meditação te traz muito, criando uma mentalidade diferente, com as crenças dos resultados que você quer ter, para poder avançar mesmo no desconforto. Que daí você quebra aquele bloqueio que não deixa você avançar, que você passou por isso, você vai no rollout. E aí, uma vez que você faz 10 podcasts, no 10º você tá muito mais confortável do que você tava no primeiro. Fiz 13, então, aquilo, o que era desconfortável, vira conforto.
Então você vai aumentando a sua ilha. É o progresso. Sem É contar isso. nomes, mas você tem alguma história de uma mentoria que você fez que um exemplo de trajeto que mudou, assim, que você viu um Uma resultado. transformação efetiva. Alguns. Principalmente para carreira. Eu comecei, quando eu me tornei gerente com 29 anos, eu comecei a dar mentoria de carreira. Porque era o meu grande resultado, então Aham. era o Já que tem eu... resultado. Te dava propriedade para falar. Eu queria falar primeiro para minha própria equipe, porque eu tinha, né, subido, então eu queria carregar todo mundo junto comigo. Então, os grandes resultados que eu vi até hoje foram de transformação de carreira, depois de, inclusive anos depois, a pessoa me ligar e falar, Mari, consegui aquele objetivo, atingir a diretoria. Muitas das minhas Isso é mentoradas legal, né? já ultrapassaram o meu É um próprio legado, né? resultado. Então, é a construção da segurança e da criação da sua nova versão, mas não é uma nova versão do tipo, aquela sua nova versão. Eu ainda estou buscando um termo melhor para falar, porque eu não gosto de nova versão, porque a gente está se transformando todos os dias, né? Mas atingir um novo resultado de carreira, atingir um novo resultado financeiro, né? A minha mentoria de agora é mais voltada para meditação e prosperidade. Então, como você atinge novos resultados financeiros, que vai começar o ciclo agora nos próximos meses, através da sua intuição, de um jeito que você está linkado ao seu propósito e que receber aquele dinheiro faz muito mais sentido. Né? Então, seja construindo uma carreira corporativa, seja sendo empresária, seja manifestando de outras formas, mas que aquilo tenha um significado e um propósito maior para você. Eu ouvi lá atrás, bem lá, né? Que, porque o ciclo, né? Até o José Roberto Marques fala muito, ele tem até um livro sobre isso, né? Os níveis e blá 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 e tal. E que uma certa fase, né? Que daí as nossas divisões, né? Baby Boom, geração Y, X e tal. E quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a buscar mais propósito. Isso não muda, né? É muito Porque eu parecido. via lá como um negócio, pode ser. Mas hoje E quem descobre isso muito cedo é muito Hoje eu bom. vivo exatamente isso, exatamente no período que ele falou. Eu falei, deixa eu ler o livro. Deixa eu ler. Propósito Por que a gente só dá importância para os propósitos e ser um pouco menos empreendedor e negócio, um pouco mais ser humano dos 50 para frente? Eu acho que cada um tem seu ponto Eu de sei que limite. você tá longe dos 50, mas você lê muito. Ela falou, não sei porque eu não tenho nada. Não sei, João, não cheguei lá. Eu não sei, você brincadeira. Eu acho que cada um tem o seu ponto de limite. Pra mim foi o meu burnout, Sua onde eu chave de comecei virada, a assim. questionar Mexer um as pouquinho, coisas. Onde eu comecei a falar, tá bom, cheguei aqui e agora? Agora eu vou pra outra posição, mas é isso? Começa a se questionar. Porque na hora que eu me tornei gerente, eu falei, nossa, lindo, um salário agora? maior, mas... E eu não tive a sensação que eu achei que eu fosse ter. Essa é a grande verdade. Cheguei na hora lá. na hora que eu me tornei gerente, eu falei, tá, e aí? Qual é a próxima coisa? Né? Então, não me vinha assim, beleza, agora eu quero ser diretora. E daí, quando eu percebi que eu queria ser uma mentora para outras pessoas, que eu queria ajudar na carreira de outras pessoas, que eu queria melhorar a qualidade de vida de outras mulheres, que eu não queria me tornar diretora, eu comecei a me questionar muito, porque desde os 21 anos eu tava, nem se eu tiver todo o dinheiro do mundo, eu vou largar a minha profissão. E virou Então uma isso crença, pra né? mim foi assim, caiu um véu que eu falei, quem sou eu agora? O que eu quero ser? E aí eu comecei a trabalhar muito esse processo de cura, tanto de saúde, tanto de Mas família. primeiro é você. Porque eu realmente acredito que a gente só consegue criar os resultados que a gente quer ter se a gente tá na nossa versão madura. Se você tá ainda em algum ciclo que você não olhou da sua criança ou da sua infância de alguma forma, você não consegue avançar. Você acaba parando na procrastinação, na sabotagem, você se dá desculpa e você fica recriando aquilo de alguma forma. Então você precisa estar na sua versão madura pra conseguir avançar nesse sentido de uma forma de propósito. Senão você só continua fazendo coisas. E aí, como esse trabalho que você começou com mulheres, né? Essa mentoria para mulheres, focada em mulheres. Exato. Por que dele ser assim, né? Daí fala um pouquinho também dessa pedra que tem aqui, eu queria entender, né? E aí Meu explicar cristal. um pouquinho mais, depois, também tem a meditação mais pra frente. Eu dou mentoria para mulheres porque eu falo da experiência que eu vivo todos os dias. Então, para mim é isso que faz sentido. Se eu passei por uma experiência, se eu testei uma técnica nova de meditação, fui eu que vivi naquela minha experiência,
na minha energia feminina. Então, como é que eu vou ajudar um homem 100%, sendo que eu não vivo, né? Eu me sinto, sou mulher, então, na minha cabeça, é o que faz sentido pra mim. Tem muitas mentoras que dão mentorias pra homens, mulheres, enfim, mas pra mim, nesse momento, é o que faz mais sentido. E aí eu sou muito da vibração, né, gente? Eu amo. Esse cristal, é um quartzo, bege, normal, mas que representa o chakra base. É que eu falei, pedra, a própria pedra falou, que pedra? Eu sou cristal. Pedra, né? ela se ofendeu. Assim, Mentira. A pessoa... Estudo zero, a pedra. Ah, meu Como Deus. faz assim, Pedra, a pedra pega... Vou embora aqui. Mas sabe qual é a grande diferença entre um cristal e uma pedra? A A diferença entre o cristal e uma pedra é a organização das moléculas do cristal. Então, todo quartzo tem a mesma organização molecular. Diferente das pedras. Uma pedra, ela é toda diversa. As moléculas estão de um jeito diferente, estão bagunçadas. O cristal, não. Por isso que a gente pode usar o cristal para benefícios energéticos. Porque daí ele carrega aquela molécula e daí você pode ativar a energia de gratidão. Que legal isso aí. Uma vibração diferente. Que legal isso aí, porque de repente dá pra falar pra pessoa, você era uma pedra, agora você virou um cristal. Você tava bagunçadinha. E agora você virou um tá cristal mais com as suas moléculas organizadas. Mas na mentoria a gente fala muito sobre mentalidade, a gente fala muito sobre crença, criação de uma nova identidade, mas desse ponto de abundância, dessa conexão com o seu próprio flow vibracional. Então, como que a mulher pode criar esse flow, essa frequência vibracional, onde ela vai se linkar a uma abundância, a prosperidade, aquilo que faz sentido para ela de uma forma intuitiva, para ela agir de um jeito diferente, porque aí a ação faz sentido. Você tá agindo de uma forma muito mais integrada. E aí faz sentido. Muitas vezes a pessoa não consegue, a vida dela fala, puxa, minha vida não anda, não sei o quê. Tem a ver com isso, né? Com essa questão de ela não conseguir quebrar alguns bloqueios que ela travava tanto energético ou que influencia na mentalidade, né? Eu acho que você sempre consegue, no momento que você entra num processo de autoconhecimento, numa mentoria, ou quando você entra na minha mentoria, você já é automaticamente impactada com as suas sabotagens. Eu tenho o diário Manifestando Prosperidade, que todas as minhas mentoradas seguem. Então, todos os dias elas vão lá e tem 11 técnicas dentro de uma folhinha que mistura um pouco de lei da atração, um pouco de prosperidade, um pouco de mentalidade, para que ela perceba, primeiro, o estado emocional, como ela está se sentindo. Momento atual, porque a gente, né, no meio da vibração, quando a gente fala de prosperidade, de vibração, todo mundo fala, não, você tem que se sentir bem o tempo todo para poder manifestar os... É mentira, não é sobre isso. É sobre você integrar tudo aquilo que você está sentindo, de um ponto emocional, olhar para sua ansiedade, entender que ela está ali naquele momento por uma questão de algum ciclo ou alguma coisa que você está vivendo, mas ela não é parte da sua essência. Então você integra aquilo, a meditação te ajuda muito a fazer isso, e aí você começa a se aceitar muito mais. Eu tô querendo manifestar um resultado diferente, ter um resultado diferente, ter uma oportunidade, né, de ser diretora ou ter uma carreira diferente, e aí você entende que tá tudo bem ficar ansiosa. Tá tudo bem sentir medo, faz parte do processo, e aí você integra aquilo, e aí você age de uma forma muito mais íntegra, integrada. Eu falo sobre muita integração dentro da mentoria. E muitas pessoas, inclusive, e no seu caso você trata mais mulheres, sofrem muito com isso, né? Muito. Que tem aquela coisa do perfeccionismo, que se auto-flagelam, se não der certo, se não tiver perfeito eu também não faço. Síndrome da impostora, eu tenho que estar no meu máximo perfeita, não pode ter um erro. E se a gente está falando de zona de desconforto, onde você não conhece o próximo passo, que você está seguindo a sua intuição, você vai errar. Você vai errar, você vai se sabotar. Você vai naquele dia ficar com medo e falar, não vou naquele podcast, porque vai que eu falo alguma coisa errada, vai que eu faço alguma coisa errada. Nem sabe, né? Vai que... Então, você nem verbalizar, mas lá no íntimo já tá... Você fala, não, hoje eu tô um pouco gripada, é melhor eu não ir. Dá uma desculpa interna. Não, porque a roupa que eu queria usar tá lavando. Você começa a criar, nós mulheres, a gente cria, né? Nossa cabeça é muito veloz, muito rápida, junta todos os pontos em 10 segundos. Então, como olhar isso e falar, tá vindo da minha mente ou tá vindo do meu chamado? Tá vindo daquilo que eu quero fazer? Eu tô olhando esse desconforto. Uma pergunta que eu amo, que é muito reflexiva, que vocês podem usar também, por mais
como homem, não tem o menor problema, obviamente, é essa nova versão que eu tô criando, como que ela age frente a esse desafio? Eu entro numa terceira pessoa, assim. Como que ela age frente a esse desconforto? Ela faz ou não faz? Ela participa do podcast ou não? Ela liga para aquela pessoa ou não? Ela pede perdão ou não? E aí, no momento que você age como aquela pessoa, você já é aquela pessoa. Então, por consequência, você atrai aquele resultado. Na sobreposição de fazer aquele comportamento, de ter aquele novo hábito, você acaba adquirindo aquele resultado. Qual é o melhor exemplo para a mulher? Dieta. A partir do momento que você consegue a dieta, a gente sabe o que a gente precisa fazer para diminuir 5 quilos. Mas a gente come o chocolate, a gente fica ansiosa, a gente luta com a gente mesmo na nossa cabeça, não vai na academia. Ai, tá frio, hoje eu não vou. Ai, tal pessoa não vai. Minha amiga não vai comigo hoje, então é melhor eu não ir. Tá chovendo hoje. Tá chovendo. Não que os homens não façam, a gente também faz, mas, de novo, do ponto da minha experiência. Então, a gente acaba entrando nessa sabotagem e aí a gente não se permite viver como a nossa nova versão, o nosso novo passo. E aí, por consequência, você não tem um novo resultado. Não é fácil. Por isso que o direcionamento e a orientação são... simples, não é fácil, né? 99% das minhas mentoradas param na sabotagem, na procrastinação. Porque você começa, como tudo na vida, vou gerar um novo resultado. Vou emagrecer 5 quilos. Primeira semana, maravilha, fui na academia todos os dias. Subi na balança, engordei 1 quilo. Não tá dando certo, meu Deus, não é isso que eu tenho que fazer, eu tô fazendo alguma coisa errada. Não vou na academia hoje porque eu fiquei trabalhando. E aí, eu mereço... Semana passada, eu fui todos os dias na academia, então eu mereço comer o bolo de chocolate. Tô liberado. E aí você se sabota com a sua própria justificativa e daqui a um mês você fala, meu Deus, fui na academia, não deu certo, fui só uma semana, você já se perdeu, já se sabotou e começa tudo de novo, ciclo. E aí você volta para aquela primeira semana. Fica naquela doideira infinita. Quando a gente não tá orientado e direcionado, você acaba ficando à mercê da sua própria motivação. Por quê? Porque você ainda não conseguiu internalizar todas as novas crenças que você precisa ter para ser aquela versão e você não consegue agir com consistência. Então, você começa a se sabotar no sentido de, subir na balança não deu. Claro que não deu. Às vezes, nós mulheres somos muito cíclicas. O nosso corpo é cíclico. O fluxo é diferente do masculino. É diferente. Até o metabolismo é diferente. Exatamente. Então, você precisa olhar isso de, já tô olhando o resultado. Peraí, é o momento de olhar o resultado ou não? Pra a minha versão, que já tem 5 quilos a menos, ela olha o resultado agora ou não? Na hora que ela sobe na balança e ela vê que ela engordou 1 quilo naquela semana, o que ela pensa? Como ela se sente? O que ela faz? Como ela trata o marido? Então, você começa, aos poucos, criar esses novos resultados. Porque a gente acha que é um grande momento vai acontecer alguma coisa... Um momento específico que deu um estalo. Tem alguns. Tem alguns Que você fala, não, hoje foi um download aqui, hoje eu preciso... Mas na grande maioria dos dias, é a recorrência dos pequenos momentos. É uma repetição. Né? É isso. E vai gerando a transformação nas pessoas também, né? Tem pessoas que eu acho que precisa ter alguém do lado, né? Tem que ter um mentor, um coach, alguém para ficar um treinador... Direcionando. Para ficar puxando ou dá para aprender também ter a automotivação no negócio. Eu tenho uma visão, mas... eu aconselho todo mundo. Na verdade, se você não tem o resultado que você quer ter, por que você vai ficar décadas tentando fazer sozinho? Você pode ter a ajuda de alguém e poupar o seu tempo. É porque depois de um certo período, você já... Tony fala isso, né? O Tony fala muito isso. Tony Robbins. Outra máxima de autoconhecimento. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai em conjunto, né? Então, é muito disso, assim, de usar, não sei o que você pensa, Flávio. Não, eu acho que é isso mesmo. Todo mundo tem que ter um mentor em algum momento da vida, ou até em todos os momentos da vida, né? Você vê, o próprio psicanalista, o psicólogo, ele tenta fazer isso, não minimizando o trabalho de ninguém, não. Mas demora demais. O que eu vejo é que o mentor interfere mais e ele vai mais rápido onde ele quer chegar. Lógico que nenhum exime a posição do outro, porque... Tem um tratamento que você não chega, que é o mais dentro do ID. Na academia, eu preciso ter 3 mentores para conseguir levar uma pessoa. Mas você vê, o pessoal... se você quer o resultado, você tem que andar com pessoas, né? Tá difícil. Tem que andar com pessoas. Por quê? O que acontece? Se você falar, vou andar de bike, se você andar sozinho, você vai se lascar. Não entrega não, tá? Tem que andar com a galera de bike. Eu quero nadar. Tem que andar com a galera que nada.
eu vou fazer crossfit. Daqui a pouco você vai estar doideira do crossfit. Você vai, porque mas se você for sozinho, se o cara vai fazer você passar mal igual eu, vai traumatizar e não volta mais. Então você tem que andar com pessoas que estão no nível a mais... Eu tô dando uma sorte, eu só encontro pessoas que querem viajar. Eu também quero encontrar. Então, assim, avançado. Tô sendo induzido ao erro. Meus amigos queriam que eu fosse viajar de moto ontem, 3 dias. Eu falei, não posso, trabalho ainda. Eu tenho um negócio. Fala mais sobre esse cristal. Esse cristal é um cristal do chakra base. Então, é um cristal que, quando você quer, por exemplo, ter mais presença, você pode se apoiar nesse cristal. E aí, eu não sou, assim, íntima conhecedora de muitas pedras e tal. Já comprei o curso, tá lá na listinha pra fazer, ainda não fiz. Uhum. Mas é um cristal que vai te trazer presença e que vai te acolher no momento presente. Então, quando você tá num momento que você quer pensar de qual é o melhor passo para eu dar, qual é a melhor forma de eu agir, você pode recorrer a um Ajuda a cristal do canalizar. chakra base. Sim, porque o nosso chakra base é a nossa conexão com a Terra. Com a Terra. Em inglês a gente chama de grounding, práticas de grounding. Que é, por exemplo, estar perto da natureza, se conectar com o planeta Terra, né, estar no momento presente, meditar. Então, são todas técnicas. Que é ligado do cristal ao sexo, também né? é Energia isso. sexual, né? Exato, que é físico, né? Que é o momento atual, o momento presente. E você tem algum trabalho recorrente que as pessoas podem acessar, de YouTube, de rede social? No Instagram, então, Marinovak, @Marinovak. Para saber também tudo sobre a mentoria, ter todos os detalhes da mentoria por lá. Para saber também sobre o diário Manifestando Prosperidade. Pelo Instagram. O Instagram é onde eu posto as pílulas de conteúdo. E o meu canal do YouTube, Marinovak também, é onde tem as aulas maiores. Eu faço algumas reuniões semanais abertas com as mentoradas. E daí para a pessoa ter essa pílula para experimentar, para ver como que é a mentoria. Fazer um teaser e tal. ali. Porque é uma egrégora feminina. Então, a gente faz a mentoria em grupo, mas eu estruturei de uma forma que você pode sempre entrar. Então, tem turmas. Você consegue entrar naquele momento, ter acesso ao conhecimento e entrar na mentoria ao vivo também, nos encontros ao vivo também. Gostei, vou embarcar. É isso. Mas são os 2 canais, o YouTube e o Instagram. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta final e eu queria saber também, Mari, o que você falaria para a Mari de 5 anos? Sempre pega essa aí, né? Eu gosto dessa pergunta. Grandes coisas vêm por aí, acredite. A Mari de 5 anos, ela tinha um desejo intenso de ser autêntica. De querer ser divertida, piadista, mesmo que as pessoas não entendam as piadas. De querer ocupar o espaço dela. E aí, eu diria pra ela viver a autenticidade dela e que com certeza ela vai construir grandes coisas. Legal. Muito bem, né? Vamos encerrar só fazendo uma respiração, então? Vamos, é verdade. De presença? Vamos. Então, quem também tá vendo a gente, se sinta convidado. Só pra gente terminar, ancorado no momento presente. Então, quem sentir de fechar os olhos, pode fechar os olhos. Se você preferir ficar com os olhos abertos também. Respiração profunda, sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Aí você imagina um fio dourado, prateado da sua cor predileta, te conectando da base da sua coluna até o chão, passando o chão, indo para a terra, núcleo da terra, te conectando ao planeta nesse momento. E aí, nesse momento, eu te convido para perceber o que aparece. Aparece uma ansiedade, aparece gratidão, aparece uma intenção do que nesse momento? Qual é a vibração que você vibra nesse momento? E aí, se você se identifica com isso, ancora no seu coração, se permita viver essa experiência. E se você está sentindo algum medo, alguma ansiedade, algo que você não quer carregar mais, permita com que isso se vá. Olha no ponto de vista do observador, de fora, e permita com que essa onda de ansiedade, de medo, de irritação, seja o que for, que ela siga o caminho dela. E no momento que a gente libera a ansiedade,
que a gente libera o medo, fica a essência. Fica a presença, fica o propósito. Vai voltando, se permitindo, abre os olhos, olha o ambiente, se conecta com as pessoas ou o ambiente que você está agora. Não é, Fábio? Muito bom, deu até uma arrepiada aqui. Muito bom. A gente volta até falando mais devagar. Mais A meditação de baixo. presença, a gente volta no flow. Seria bom o senhor que vai discutir, falar, vamos fazer uma meditação de presença. Só um minuto. Só um pouquinho. Meditação. Respira aqui comigo. Respira, faz olhinho. Mas todo mundo pode usar essa técnica antes Menos de entrar em o algum Lucas momento. estava O cortando Lucas- ali, Lucas, é, não faz, Lucas. fechar o olho. Volta, Lucas, pra... Mas agradece a sua presença aqui. Muito obrigada. Vai estar lá na nossa videoteca lá, né? vocês- Agora também na IPTV também, Isso. Boa. aqui no nosso canal também. Quem quiser achar Fechado. o aplicativo do... O aplicativo do Pocket Studio também. Fechado. Tá lá pra boa. sempre. Quem quiser ouvir. Eu que agradeço Quem vocês quiser. pela presença, pela troca. Muito obrigada. Foi muito bom, Mari Foi Novak. ótimo. Obrigado pela presença, realmente. Não só a presença física, a presença de espírito total aqui. E realmente o material que você tem muito a contribuir com as pessoas, eu acredito que tanto feminino como masculino, para trazer evolução e transformação. E o muito Pocket Studio obrigada. tá para você ir usar o dia que você quiser. Combinado, já tô fazer suas pensando aqui. aulas. Tô com ideias. Agradecendo o shopping, né? Exatamente. O Shopping Parque da Da Cidade, cidade e o Yeah. Pamplona, que são nossos Exatamente. patrocinadores a também. Isolar. A Isolar. São todo mundo que tá junto para ter esse propósito aqui. Colaboram com a gente, tá bom? É isso aí. Obrigada, mesmo. gente. Obrigado. Obrigada. Obrigado.